foi abençoada. E será ainda. Vamos ver muitas coisas. E hoje a gente está fechando a série de adoração. Quem gostou dessa série? Maravilhosa, né? Como Deus falou aos nossos corações. E eu gostaria de encerrar essa série. Justamente hoje é Adoração na Tribulação. Com um texto que eu gosto muito. E aí eu me dei conta que eu já tinha pregado esse texto em outros lugares, mas nunca aqui na Ágape. E aí Deus me colocou esse texto no coração e eu quero refletir com vocês sobre esse texto. Quando a batalha escolhe você? Quando a batalha escolhe você? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Crônicas. E nós vamos ler. Você já ouviu aquela expressão, escolha suas batalhas? Já ouviram isso? Você tem que escolher suas batalhas, não é isso? Escolha suas guerras, escolha pelo que você quer guerrear. Por exemplo, vale a pena brigar lá, o marido e a mulher, por qual é o lado da esponja que é melhor para lavar louça? Não vale a pena, né? Tem uns que usam o lado amarelinho, e os outros usam o lado verdinho. Só se for Tupperware. Problema, que geralmente não combina, né? Eu não sei por que o marido gosta de um lado da esponja, a mulher gosta do outro. Por que será? Não sei. Mas vale a pena essa guerra? Não, né, gente? Cada um lava do jeito que está, contanto que a louça fique bem lavada. Vale a pena você lutar pelo como que se aperta uma escova de dente, uma pasta de dente? Tem gente que, os homens geralmente, aperta no meio. E a mulher vai lá e arruma a pasta para ser toda aproveitada. É ou não é? Aí, no outro dia, a pasta está apertada no meio. Não vale a pena. Põe a pasta do jeito, todo dia vai arrumando. Então, escolher suas batalhas é mais ou menos igual a não briga por coisas pequenas. Não se meta em briga que não é sua. Mas, o que fazer quando a briga te escolhe? Quando o inimigo coloca à sua frente algo que você é pego de surpresa. Quando a batalha te escolhe. Então, hoje nós vamos tratar justamente sobre isso que aconteceu na vida desse rei. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas e deixa ela aberta, porque a gente vai lendo devagarzinho e conversando sobre o que aconteceu com o rei Josafá. Então, vamos lá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Veja bem, vamos parar aqui um pouquinho. Josafá, se você olhar o texto, os versículos e os capítulos anteriores, Josafá era um rei da linhagem de Davi. Um rei segundo o coração de Deus também. O seu pai, que foi o rei Asa, também foi um rei que serviu a Deus. Quando nós falamos da dinastia de Israel, nós sabemos que logo depois de Salomão, o reino foi dividido. Eu quero dar um contexto para vocês. Um reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. O reino de Judá eram descendentes de Davi. Eram aqueles que tinham a promessa. Lembra que Deus falou para Davi? Sempre vai ter um descendente seu na liderança desse povo. Então, Josafá era um descendente de Davi. E um rei temente a Deus como seu pai. Suas primeiras ações como rei foram fortalecer a segurança de Israel. Mas teve um fato que Josafá fez que eu acho fantástico. Os professores gostam disso. Porque Josafá, ele desenvolveu um projeto pedagógico religioso. Por quê? Porque ele mandou oficiais, levitas e sacerdotes a todas as cidades principais de Judá para ensinar o quê? A lei para as crianças. Olha só que interessante, né? Um rei que tinha uma visão de educação. Então, para ensinar o povo a lei. E por conta desse trabalho de Josafá, ele foi um rei com muito sucesso no seu governo. Mas aí o que acontece? Os inimigos o surpreenderam, declarando guerra e atacando por uma nova rota. Isso é típico do inimigo. Ele não veio do jeito que eles já estavam esperando. Se você olhar no mapa, o Mar Morto, né, é um
uma extensão grande em Israel. Então, e esses povos, eles ficam mais ou menos a leste e a sul de Judá. Mas eles não atacaram pelo lado que se esperava do mar. Eles deram a volta. Então está aqui, ó, eles vieram do outro lado do Mar Morto, por onde eles não esperavam. Muitas vezes nós somos atacados por onde a gente não espera. Ele havia se defendido, ele tinha uma estratégia, mas era diferente. E aí, a Bíblia não diz, mas em Gedi ficava, na distância aérea, 39 quilômetros de Jerusalém. Distância terrestre, 79 quilômetros. Considerando um exército com cavalos disposto a atacar, eu imagino aí 10 dias eles chegariam em Jerusalém. Então, Josafá não tinha nem plano A, que dirá o B. Porque ele foi realmente pego de surpresa. Então, ele não tinha tempo de desenvolver uma estratégia, de preparar seus exércitos de forma adequada, porque eles disseram assim, eles vêm com muito, é um exército enorme. 3, não era um exército, eram 3 exércitos contra Josafá. E aí, ele foi pego de surpresa. Mas esse ataque surpresa levou Josafá diretamente para a presença do Senhor. Às vezes nós somos atacados na vida de surpresa. Não dá tempo de ler um livro para ver como é que faz. Não dá tempo de procurar alguém para pedir um conselho. Precisa tomar uma decisão naquele momento. E Josafá, vamos continuar a leitura. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Coisa linda, né? Nós somos humanos, nós somos limitados, e aquele rei, apesar de todos os recursos dele, ele se viu limitado, ele ficou alarmado, ele ficou assustado com aquilo que ia acontecer. Já já nós vamos saber por que ele ficou assim. Guarda aí. Talvez alguns até já saibam, porque conhecem a história desse rei. Senhor, eu posso até poderia com 1, mas 3 é demais para mim. Somos impotentes. Mas nosso Deus é onipotente. Então, nossos olhos devem estar nele. E Josafá, no momento onde, imagina, todo mundo conta para o rei e estava esperando a decisão do rei. O que ele vai fazer? De certo, ele vai convocar aqui os generais, né? Para a gente bolar uma estratégia de guerra. De certo, ele vai mandar a gente fechar a cidade, começar a juntar comida, vamos fechar a água. Não sei, uma estratégia de guerra. Josafá fala, junta o povo, vamos orar e jejuar. Que coisa, não? Que líder. Ele teve a determinação de buscar o Senhor, mesmo na expectativa de um ataque surpresa. Isso é tão difícil para nós cristãos, não é verdade? Se formos honestos, essa atitude de Josafá nos leva a avaliar as nossas próprias atitudes. Muitas vezes, quando somos alarmados por situações difíceis, a primeira coisa que a gente tenta é resolver o problema. Se nós somos honestos, a gente pode olhar e ver algumas coisas que a gente começa a fazer antes mesmo de orar. A gente fala, o que eu vou fazer? Vou ligar para fulano, vou ligar para Beltrano, vou tirar esse dinheiro daqui, vou tirar de lá, vou vender isso, vou vender aquilo, e começa a ficar apavorado. Mas não tem a atitude de orar e buscar o Senhor. A natureza da batalha determina a natureza da estratégia. A natureza da batalha determina a natureza da estratégia. Se você vai para a batalha sem entender, você pode perder, justamente por estar usando a estratégia errada. E como nós somos tentados a usar a estratégia errada quando nós estamos no sentido de urgência. Quando a urgência chega, nós somos... como é difícil, por exemplo, você como pai, se seu filho está lidando com drogas, com más companhias, com pornografia, e aí pais e filhos começam a guerrear, os pais começam a brigar com os filhos.
vez de orar, botar o joelho no chão. Marido, mulher, as coisas começam a estar difíceis, começa aquela intransigência e você quer resolver o outro quer consertar o outro quer consertar você, em vez de ajoelhar e orar. Ele foi para o lugar correto, mas ele não tinha um plano. Ele foi orar, mas ele não tinha um plano. Às vezes a gente vai orar já com o nosso plano, não é mesmo? Deus, ó, tem aqui uma listinha. Faz isso. Josafá não tinha plano, como eu disse, não tinha plano B, não tinha nem o A, quanto mais o B, né? E ele foi orar. E eu quero ler com vocês essa oração. Acompanha comigo. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Então, Josafá, ele nesse momento, ele está engrandecendo a Deus e está falando: Deus, ó, deixa eu te contar um negócio. A gente só está aqui porque o Senhor nos deu essa terra. Nós estamos aqui porque o Senhor prometeu para o seu amigo Abraão que essa terra seria nossa. E ele está, inclusive, essa oração, nesse lugar, no templo, ele está lembrando de quem? De Salomão, porque quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, ele disse: quando nós estivermos com algum problema, nós vamos te invocar nesse lugar, e tu nos ouvirás. Então ele está assim: Senhor, só está lembrando quem o Senhor é para nós? Quantas vezes nós esquecemos de quem Deus é para nós? E como é bom na hora da tribulação lembrar o que Deus já prometeu para você. O que você já venceu com Deus. Lembre-se daquelas batalhas que já foram vencidas no passado. Do que Deus prometeu para você, quando estava tudo bem. Porque Deus sabe tudo isso, mas o lembrar disso faz com que o seu coração se encha de fé. De lembrar aquilo que Deus fez. Nós somos descendentes de Abraão, Deus, que era seu amigo. Lembra disso, Senhor. E aí ele fala: isso aqui tudo o Senhor nos deu. E aí ele vai falar o problema. Vamos lá, verso 10. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios, olha só, não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Olha que interessante, não dá para a gente voltar muito na história, mas esses povos são descendentes de Esaú. E quando eles vinham de fato do Egito, Deus não deixou eles destruírem esse povo. Então Josafá está falando mais ou menos assim: eles estão vivos porque o Senhor deixou. Então só faz alguma coisa. Se nós acreditamos que Deus coordena a nossa vida, que Ele determina a nossa história, que Ele conduz o nosso destino, nós podemos fazer a mesma coisa. Senhor, se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor deixou. Então, toma conta dessa situação. Sabe, irmãos, Deus permite a gente passar por lutas. Porque são nessas lutas que Ele trabalha o nosso caráter. Então, às vezes eu falo: Deus, essa batalha aí, ó, não foi eu que pedi, não. O Senhor faz favor de entrar com providência, porque eu não tenho nada com isso. Mas eles estão aí querendo nos atacar. O Senhor não deixou eles serem destruídos. E aí ele fala assim, verso 11. Vê agora como eles estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Quem deu a terra para eles? Se Deus te deu uma coisa, vou te dizer, não pensa que o Satanás vai arrancar. Se Deus te deu algo, Ele deu. Satanás não tem direito de arrancar.
E Josafá está dizendo isso. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Olha só o rei orando assim, ó, todo o povo confiando no rei. Aí o rei termina a oração assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eita, não sei o que eu vou fazer. Pensa você ouvindo seu líder falar: eu não sei o que eu vou fazer, Deus, tem misericórdia. Aí você fala: se ele não sabe, imagina eu, né? Mas esse homem fez isso. Lembra, Senhor, que esses povos foram poupados pelo Senhor. Lembra, Senhor, que eles estão aqui porque o Senhor permitiu. Eles sobraram, Senhor, porque o Senhor deixou. Eu não tenho responsabilidade sobre isso, Senhor. Tem misericórdia de mim. Você já esteve em apuros por obedecer a Deus? Eu já. Sabe quando Deus pede para você fazer uma coisa? Aí você pensa que vai dar tudo certo, né, Alda? Mas começa a dar tudo errado. Você fala: Deus, que negócio é esse? O Senhor mandou eu vir aqui fazer isso, e agora minha vida virou de cabeça para baixo? Já aconteceu isso com você? Exatamente. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se Deus te deu a posse para você, Ele vai proteger a posse. Ele vai proteger sua possessão. Se não é sobre o poder que você tem, é sobre o Deus que você serve. Não, se a possessão é de Deus, a batalha é de Deus. Se a possessão é de Deus, é problema de Deus. Se foi Deus que te deu, é só você fazer igual Josafá. Deus, o Senhor me deu. Toma conta desse problema. E você pode lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Então foi isso que Josafá fez. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fixos em ti. Um líder fiel a Deus conduz os seus liderados a buscar a Deus. O líder fiel não é um líder que tem todas as respostas. Estou falando de um líder cristão. Ele não tem todas as respostas. E Josafá falou: eu não sei o que fazer. Mas ele foi e clamou ao Senhor. Ele deu o exemplo, mas ele não foi sozinho. Porque as consequências daquele ataque não seriam só para a vida dele. Seriam para todo o povo. Então, ele envolveu todo mundo. E ele expôs a sua vulnerabilidade. E eu quero falar um pouco sobre isso. Ele admitiu a impotência e reconheceu a grandeza de Deus. E ele foi além. Ele podia ter feito essa oração só lá junto com os sacerdotes. Ele podia ter feito essa oração só junto com os generais. Mas estava todo o povo lá e ele abriu seu coração. Vulnerabilidade. Sabe o que é vulnerabilidade? Demonstrar vulnerabilidade significa se expor, admitir falhas, dizer que você não sabe, dizer que você não é perfeito, é demonstrar emoções negativas, é dizer: eu estou com medo, estou com raiva, estou triste, estou desanimado, estou frustrado, estou magoado, e correr o risco de ser julgado. Isso é vulnerabilidade. E aí eu quero contar para vocês por que esse rei teve essa atitude e por que o resultado que a gente vai ver já. Se você for olhar um pouco a história, lá no capítulo 18, Josafá deu uma escorregada, gente, daquelas. Ele deu uma pisada de bola, assim, sabe? Ele fez um pacto com Acabe. Vocês lembram do rei Acabe? Quem lembra? Esposo da Jezabel. Um dos piores reis de Israel. O que ele fez? Ele pegou o filho dele, em vez de casar com uma mulher que tivesse temente a Deus, casou com uma filha de Jezabel. E mandou o filho para lá. O filho dele foi para lá. Passaram-se alguns anos, e ele foi visitar o filho dele. Quando ele chegou lá, o Acabe, que era um manipulador, persuadiu Josafá, porque a Síria estava declarando guerra com Israel. E aí, Josafá até tentou ser meio crente, sabe? Falou: não tem aqui um profeta de Deus para a gente consultar? Porque Acabe já tinha consultado 400 profetas. Mas você sabe que Acabe, ele tinha profetas que não eram do Senhor. E todo mundo: vai lá, você vai conseguir derrotar os sírios. Aí Josafá, timidamente, sabe aqueles crentes tímidos?
Não tem um outro profeta aí para a gente consultar? Aí Acabe falou, tem um sim, mas ele só fala mal de mim. Adivinha por que ele só falava mal de Acabe, gente? Porque ele era o único profeta de Deus. Aí chamou Micaías, e aí quando chamaram Micaías, falaram assim, ó, você fala o que o rei quer ouvir. Aí Micaías falou assim, eu vou falar o que Deus mandar. Só que chegando lá, ele acabou falando o que o rei queria ouvir. Aí o rei deu uma chamada nele e ele falou, nessa batalha, eu vejo Israel espalhado, você vai morrer. Gente, ele tomou um tabefe. Pode ir lá depois ler na Bíblia, é uma história bonita. E aí o rei Acabe falou, bota ele na prisão, a pão e água, até eu voltar vitorioso. Gente, eu fiquei pensando, o que sobrou desse profeta? Porque, na verdade, Acabe morreu. O profeta ficou lá, será que alguém lembrou desse coitado e soltou, né? Fiquei pensando nisso ontem, nunca tinha pensado nisso. O que aconteceu com o coitado? Porque eu acho que Acabe queria matar ele na frente de todo mundo para expor o Deus que ele servia. Mas a verdade é que não aconteceu isso. E Josafá, ainda assim, foi lutar com Acabe, gente. Aí o Acabe, muito amigo, falou assim para ele, eu vou me disfarçar. Olha o Acabe, que legal. Eu vou me disfarçar como se eu fosse um soldado normal. Mas você vai com as vestes reais. O que Josafá fez? Exatamente. Porque sabe o que acontece? Quando a gente vai fazendo alianças com Satanás, sem querer, você vai escorregando, vai ficando cada vez pior. E Josafá pôs as vestes reais. O que aconteceu com Josafá? Todo mundo foi atrás dele. Só que aí, olha só, essa a gente vai ler. Abre aí, é só virar a página. 2 Crônicas 18, 31. Olha o fiasco. Olha se Deus não é maravilhoso. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra, não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. E quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Ele foi assim, livre por um milagre, gente. E aí o que acontece com Acabe? Só para vocês saberem, uma flecha perdida. Não tem bala perdida? Acabe foi uma flecha perdida. Ninguém sabia que o Acabe era o rei. Mas Deus tinha determinado que aquilo ia acabar, que Acabe não ia ficar mais vivo. Então, uma flecha perdida atingiu Acabe e, de fato, ele morreu. Só que o rei chega em Israel, como? Depois dessa. Meio sem graça, né? Mas Deus expôs. Quando ele chegou, o profeta olhou para ele, e aí você vai ver lá no capítulo 19, um profeta do Senhor falou assim, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Toma essa. Você foi fazer aliança com o mundo? Você foi abrir concessões? Irmãos, como Satanás nos engana para a gente abrir concessões? Às vezes nós nós queremos agradar pessoas e acabamos fazendo coisas que Deus não mandou a gente fazer. Às vezes nós nos aliançamos com pessoas só porque a gente está com medo de perder a amizade, medo de perder alguma coisinha. Por quê? Porque nossa identidade não está firmada em Deus. Deus falou, não faça isso, você vai e faz, porque você não teve coragem de falar não. Foi o que aconteceu com Josafá. Só que ele chegou em casa, chateado, feliz porque estava vivo, mas ele sabia que ele tinha feito. E aí o profeta, na frente de todo mundo, expõe o problema dele. Então, esse Josafá, que nós acabamos de ler, que se colocou diante do povo, foi um homem que se quebrantou. Ele passou na academia do quebrantamento. Ele falou, quem sou eu para dar de orgulhoso? Se Deus disse que eu tinha errado e a ira do Senhor ia sobre mim. Sabe, irmãos, Deus muitas vezes testa o nosso caráter. Josafá, se você for ler, vários reis caíram. Mas Josafá teve a oportunidade de se consertar com Deus. E ele falou, não vou fazer besteira, não. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu não vou cair nesse barranco de novo. Às vezes eu falo para determinadas pessoas, se você já caiu nesse barranco, por que você está andando perto dele de novo? Se você já escorregou no adultério, por que você fica fazendo conversinha fiada com pessoas?
Se você já escorregou com uma questão de dinheiro, por que você fica tomando conta disso? Se você já escorregou com a ira, por que você fica respondendo onde não deveria responder? Sabe, muitas vezes Deus permite a gente meter a cara no chão, mas a gente precisa aprender quando a nossa cara fica suja de lama. Para a gente levantar em humildade, porque isso glorifica a Deus. Mas tem gente que atola na lama e ainda levanta orgulhoso. E Josafá poderia, ele era rei. Eu estou falando para vocês, chegar na frente de todo mundo e dizer, eu não sei o que fazer. É muita humildade. Nós vamos comemorar 20 anos de restauração e uma das coisas que a gente aprende, né, pastora Alda, na restauração, é contar a sua vida para os outros. E tem gente que não acontece nada. Entra no rever de um jeito, sai às vezes até pior. Sabe por quê? Porque não conta a sua sujeira. Não se torna vulnerável. Não fala seus problemas, não fala suas lutas, não fala onde ele tem dificuldade. Porque quando eu exponho, eu posso deixar Deus agir. A humildade abre as portas do céu. O orgulho fecha, mas a humildade abre as portas do céu. Então não pegue os dramas dos outros, não tente agradar pessoas, é uma batalha errada. E se isso implica em você fazer algo que Deus não gosta, foge disso. Evite isso. Se for possível manter a paz com os outros, faça isso. Mas olha só, você não é responsável pela paz do outro. Você é responsável pela sua. Não pegue os dramas dos outros, cuida dos seus. Não resolva os problemas dos outros, isso é codependência. Resolva os seus. Você não tem tempo para isso não, cuida dos seus. O adulto, um outro adulto é capaz de tomar suas próprias decisões e conselhos. Decisões e escolhas. Nós devemos ajudar sim, mas não diga sim quando você deveria dizer não. Quando o seu sim significa desobedecer a Deus, diga não. Especialmente se tratando de más companhias. Paulo diz lá em Coríntios, as más companhias pervertem, corrompem os bons costumes. Vai andar com Acabe. Vai jantar com Jezabel. Ah, não tem problema nenhum. Irmãos, tem. Uma coisa é você evangelizar as pessoas. Agora, andar com o mundo é diferente. Deus fala que nós não temos que ter preconceito e temos que levar o evangelho. Mas se você andar com gente do mundo de segunda a sábado, não pensa que domingo vai resolver sua vida. Se você anda com gente que fala mal dos outros, se você anda com gente que manda videozinho pornográfico, se você anda com gente que fala bobagem, você vai, quando você menos perceber, você está fazendo igual. Então, as más companhias corrompem sim os bons costumes. Eu estava lá com o Beto e ele me mostrou um podcast de um pastor, chama Tim Ross. Talvez até alguns jovens conheçam, alguns adultos. E o podcast dele se chama The Basement, que é o porão. E ele fala o seguinte, o porão é o lugar mais seguro do planeta. Eu encorajo as pessoas a descer do arranha-céu, que todo mundo gosta de ficar no topo, e descer até o porão. E ele é um mentor, mas ele fala assim, eu só vou mentorear pessoas que tiverem a coragem de ir comigo para o porão. Tem muitos líderes que só querem mostrar a sua glória, suas vitórias, mas não mostra seu porão. Aqui no Brasil, talvez essa palavra não seja muito... Talvez no sul, né? Que no sul tem mais porão. Mas, gente, pensa um porão nos Estados Unidos. É onde fica, sabe o quarto da bagunça? É o porão. Então, é onde está aquilo que precisa, aquele lixo, ou às vezes aquela coisa acumulada, aquelas tralhas, que você não gosta muito de mexer. E Josafá, então, fala o seguinte... Deus, eu pisei na bola da última vez que saí para a guerra. Ele foi para o porão. Ele orou desde o porão. Ele não orou no topo. Ele não falou, Deus, eu sou um rei poderoso, o Senhor me deu vitória, o Senhor me deu riqueza, porque era verdade, tá? Não, ele foi para o porão. Deus, eu sou aquele que pisei na bola. Né? Eu te desagradei, fala comigo, eu não sei o que fazer. Talvez, sabe o que eu penso? Eu não sei quantos anos se passaram, mas talvez esse tempo todo, Deus não havia falado mais com Josafá. Essa é a sensação que eu tenho. E por ele ter errado, Deus não falava mais com ele. Ele buscava Deus, mas ele estava, né? E aí ele fala, Deus, fala comigo.
Sabe quando você se sente assim, distante do Senhor? Você fala, Deus, tem misericórdia. Eu sei que eu pisei na bola, mas fala comigo. Fala comigo. Muitos homens e mulheres têm perdido batalhas, perdido posses, perdido família, perdido casamento. Sabe por quê? Porque na hora da prova eles se escondem e se protegem. Não contam a verdade, não expõem o seu pecado, não pedem ajuda, não querem que ninguém fique sabendo dos seus podres, e eles acabam exterminados. E perdem tudo que eles têm. Mas esse homem se arriscou e Deus se manifestou. Vamos seguir. 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então, olha que coisa linda, o céu se abriu. Deus olhou aquele coração humilde. Deus olhou aquele líder humilde. E aí Deus manda um profeta. Gente, coisa linda. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Aí você pensa assim, por que tanto nome? Genealogia na Bíblia, vocês já sabem disso, que eu descobri a importância disso com o meu orientador. Gente, quem escreveu esse livro foi um levita. Ele coloca aqui todas as gerações, até chegar naquele profeta, gerações de levitas que Deus cuidou. Desde Asaf. Olha que lindo. Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. Todas as gerações onde o poder de Deus tinha se manifestado nos levitas. É esse homem que Deus levantou. Como é importante, né? Um Deus de gerações. Aí ele se levanta e fala assim, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Deus deu o trajeto. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Presta atenção. Vocês não precisarão. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Eu fico imaginando o coração de Josafá. Ele explodiu de alegria. Porque aí, em vez dele fazer uma reunião com os generais, ele fez um culto. Oh, glória! Ele fez um culto. Deus deu a estratégia. Não tenham medo. Não desanimem. Mas vocês vão precisar se posicionar. O posicionamento, irmãos, trazendo para as nossas vidas, é a nossa fé. Quando você se posiciona em Deus, quer dizer que você não fica na sua casa chorando, desanimado, murmurando. Você se levanta e vai. Eu vou porque Deus está comigo. Eu me levanto para trabalhar. Está difícil a situação? Tá. Está difícil, mas eu decido que Satanás não vai ter a vitória na minha vida. Estou com dificuldade no meu casamento? Sim, mas eu decido que Satanás não vai ter o lugar dele na minha família. E eu me levanto, e eu converso com a minha esposa, eu oro, eu perdoo, e eu vou seguir em frente. Isso é posicionamento de fé. Pessoas estão falando mal de mim. Senhor, não entra nessa batalha não, irmão. Deixa falar. Pessoas falam coisas sobre você. Pessoas podem estar na caminhada diferente de você. Algumas vezes é preciso fé para simplesmente deixar de batalhar. Solta as armas e começa a adorar. Deus não mandou eles pegarem as armas, Deus mandou eles confiarem. Nós somos muito armados. Às vezes a gente está, né? Não é verdade? Resposta na ponta da língua. Mexeu comigo, pá. Tem uns assim, tem outros que não, né? Não conseguem responder, mas por dentro responde. Mas Deus falou, não é isso não tenha medo não. Sabe por quê? Muitas vezes quando eu tenho medo, esse medo me dá uma raiva, porque a raiva me deixa forte e o medo me deixa fraco. E aí, dependendo dos temperamentos, as pessoas reagem. Uns correm, outros partem para a briga. Mas pelas emoções erradas, pelo caminho errado.
E Deus falou, o medo é a raiz, quando você está na tribulação. Você está com medo. Medo de acontecer uma coisa ruim com você. Não tenha medo. Eu cuido de vocês. Não tenha medo. Se a batalha é grande demais, pensa uma coisa, não é para você, é de Deus. Josafá falou, não sei o que fazer. Ótimo, é porque não é para você fazer nada mesmo, é que eu vou fazer. Não se defenda, fica na sua. É difícil, hein? Para uma pessoa assim que nem eu, que sou uma pessoa super boazinha, nada justiceira, já contei isso para vocês? Pensa quando eu quero a minha justiça. E o Senhor fala, não sei para que de novo você está querendo justiça. Porque isso te torna justiceira, Ana. Deixa a minha justiça, porque ela tem amor. E amor perfeito, a sua não tem. A sua não tem. Então, abaixa as armas e confia. Abaixa as armas e tome sua posição de filho de Deus, identidade. Abaixa as armas, mas não fuja. Encare a situação. Encare a batalha. Mas adore. Adore. Quando Deus mandou a resposta, todo o povo adorou. Todo o povo cantou. Eu fico imaginando o chofar tocando, o povo louvando, aquela festa. Já tinham ganhado? Não. No outro dia, eles tinham um serviço para fazer. Mas antes, eles começaram a adorar. Irmãos, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele povo demonstrou fé adorando a Deus. Sabe, às vezes a gente gasta tanto tempo nos preocupando, quando deveríamos estar adorando. Está difícil? Acordou preocupado? Aconteceu alguma coisa? Põe um louvorzão. Põe um louvorzão, começa a cantar, começa a adorar na sua casa. Pega a Bíblia, começa a ler em voz alta. Eu já falei para vocês, às vezes quando eu me sinto em batalha, eu começo a ler Efésios 1, em alta voz. Por quê? Porque Deus Ele é Senhor de todos os poderes, potestades do ar. Não existe inimigo que possa superar o nosso Deus, mas às vezes Ele vem e a gente acha que Ele vai superar. Mas é mentira. Confia na palavra, se posiciona. Ora, liga para alguém e fala, ora comigo, eu estou fraco, eu preciso de oração. Maior é o que está em nós do que está no mundo. O inimigo está chegando? Tá, mas vamos fazer um culto. Vamos adorar, porque isso confunde o inimigo. A adoração no meio da tribulação confunde o inimigo. Eu lembro uma vez que a Luclécia vai lembrar, a filha do Clésio, lembra? Teve um diagnóstico de leucemia, 1 ano e 3 meses. E nós nos reunimos aqui, fomos lá para o HU, ficamos lá horas cantando e adorando. E Deus deu a vitória. A Larissa está linda, né? Uma moça linda. Eu lembro quando eu estava indo para a minha prova de vestibular, o vestibular que eu passei, eu estava super tensa. Domingo de manhã, todo mundo foi para o culto, ficou só eu e minha irmã. Minha irmã é pianista. Ela falou, Ana, vamos adorar o Senhor. E ela começou lá no piano aquela música, Sou Feliz com Jesus. E a minha ansiedade foi embora. E eu passei. Glória a Deus. Então, vamos ver o que aconteceu. De madrugada, eles partiram, verso 20, para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Ele estava cheio de fé. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Ele colocou os levitas na frente, louvando, adorando ao Senhor. E cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Verso 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Gente, eles não fizeram nada, eles só adoraram. E quando eles estavam adorando, Deus confundiu o inimigo. Um começou a matar o outro. Olha só. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, o que eles viram? Viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Não fizeram nada.
Só se posicionaram. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e objetos de valor. Passaram quantos dias saqueando? 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Que maravilha. Como diz lá Efésios 3, 19 e 20, é o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Josafá pediu proteção, Deus deu a vitória e ainda enriqueceu. Esse é o nosso Deus. Ele dá além do que pedimos ou pensamos. Você é um abençoado por ser filho dele. Ele não olha as suas falhas. Se você é humilde diante do Senhor, Ele não vai te dar o que você merece. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Ele te dá mais do que você merece. Mas Ele quer um coração humilde. Então, Josafá foi lá, né? Deixa eu ver. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. E por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Olha que coisa. Ai, ai, é muito legal. Por quê? Porque eles estavam assim, eles não imaginavam. Eles estavam confiando no que Deus ia fazer, mas quem sabe eles pensavam que iam precisar lutar, fazer alguma coisa. E eles não precisaram fazer nada. Eles só adoraram ao Senhor, eles só adoraram. Eles só se humilharam diante do Senhor. E eles sabiam que essa vitória tinha sido conquistada por Deus e não por eles. Então, eles foram humildes. E aí, no final, depois de saquear tudo, eles voltaram e fizeram outro cultão. Ô, glória! Cheio de unção estava o povo. E aquele vale começou a se chamar Vale da Bênção. Porque Beraca significa bênção ou louvor. Quando a gente fala de vale na Bíblia, a gente geralmente fala de passar por sufoco. Por quê? O que é um vale? Você tem 2 montanhas altas e aquela parte que fica entre elas é o vale. O vale, estrategicamente falando em termos de exército, é um lugar perigoso. Porque você está passando embaixo e em cima, se tiver flecheiro, você está lascado, né? Eles vão te atacar. Então, como é que você vai subir a montanha? Então, o vale é um lugar representa, né, poeticamente, um lugar de sofrimento. Mas aquele vale virou o Vale da Bênção. Então, no lugar do teu sofrimento, Deus muda o nome para Vale da Bênção. Vale do Louvor. E o mais legal de tudo isso, depois, vamos seguir, que eu quero fechar aqui. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, a som de liras, harpas e cornetas. Então, eles chegaram em Jerusalém e fizeram novamente um momento de adoração. E o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando eles souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em suas fronteiras. Sabe o que acontece quando você passa pela prova, pela tribulação, adorando e confiando em Deus? A sua vida fala de Deus. As pessoas à sua volta veem Deus agir na sua vida. Você é um testemunho à sua volta. Porque as pessoas falam, você viu o fulano? Olha o que aconteceu com ele. Só Deus. Só Deus. Então, o nome de Deus é glorificado. E eu quero terminar com vocês com um texto que Paulo, um homem que venceu e que adorou na tribulação, e ele diz assim, em Romanos 8:31, que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o filho dele por amor a você, você acha que Deus não está com você na tribulação? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro.
Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido. Eu amo esse texto de Paulo. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura nos poderá apartar do amor de Deus. Nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você é um filho de Deus, irmão, não tema a tribulação. Confia, adore. Qual é a primeira coisa que você faz ao se deparar com uma situação difícil? Qual é? Onde os seus olhos estão se colocando? Talvez hoje você está vivendo uma situação difícil. Talvez é uma situação até normal do dia a dia, mas para você está difícil. Talvez você está lidando com um problema de saúde. Talvez você está lidando com um problema financeiro, um problema de relacionamento. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. E ontem, pastor Cláudio, quando você estava ministrando a ceia do Senhor, você usou um texto e Deus colocou isso no meu coração. Porque Jesus falou assim, eu estava ansioso para comemorar a Páscoa com vocês. Que Páscoa foi aquela? Foi a última. Sabe por quê? Porque Jesus queria prestar um culto antes da tribulação. E ele falou, Deus merece toda a honra, e eu vou adorar a Deus. Por isso ele estava ansioso para fazer aquele momento de celebração. Porque aquilo para o povo de Israel fazia lembrar quem era Deus. Depois ele foi lá, foi orar, mas ele cultuou com os discípulos primeiro. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós servimos. E eu quero encerrar isso. Eu pedi para o Ministério de Louvor preparar um louvor. Porque nós vamos fazer, lógico, a gente não tem aqui os chofar, né, as liras, nós temos os nossos instrumentos atuais. Eu quero que você abaixe sua cabeça. E eles vão começar a adorar o Senhor com essa canção. E eu vou te convidar, você vai ficar sentado. À medida que você for lembrando da sua batalha, e você for colocando a sua batalha diante do Senhor, você vai adorar. Você pode levantar. Você pode levantar seus braços, você pode ficar de joelhos, você pode ficar aqui na frente, você pode rasgar o seu coração diante de Deus. Mas o convite hoje é para adorar no meio da tribulação. Abaixe sua cabeça. Onde Satanás está te oprimindo? Onde Satanás está querendo roubar sua identidade? Onde ele está querendo roubar a sua fé? Hoje é dia de declarar em quem você confia. E não tenha medo. Não tem problema se você canta desafinado. Não tem problema se você vai chorar. Simplesmente adore. Vai para o porão. Rasga o teu coração. Deus quer humildade. E Ele espera humildade para fazer um grande milagre na sua vida. Eu creio. Eu creio. Com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações.
Aleluia. Adore o Senhor. Aleluia. Aleluia. Adoro. Oh, aleluia. Haramachere, haramachere. Pode soltar. Aleluia. Eu tenho 3 minutos. E o Senhor está me dizendo aqui que tem alguém que tem que descer o porão e começar hoje. E se você não descer para o porão, Ele te derruba do seu pináculo. E eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque o porão começa no joelho diante do Senhor. Quando a pastora Ana disse, o Senhor falou isso na boca dela, eu anotei. E vou dizer para os meus discípulos, principalmente os meus discípulos que são pastores, se eles não quiserem descer o porão comigo, eles não vão andar comigo mais. Porque eu entendi que era uma voz de Deus. Eles precisam descer no porão para arrancar o seu lixo. Aquilo que é acúmulo. São os acumuladores de pecado. Em nome de Jesus, vem aqui na frente. Rápido. Rápido. É o seu tempo, é a sua hora. É seu tempo, é a sua hora. É a hora da tua vitória. Ei, rápido. Eu só tenho 1 minuto agora. É o seu tempo. É hora de decisão. É hora de decisão. Ou você desce, ou Ele te humilha. Os exaltados serão humilhados, mas os humilhados, os que descem ao porão, serão exaltados. É hora de descer. Rápido. Eu só tenho 1 minuto agora. Não endureça o vosso coração quando o Senhor está chamando. O Senhor diz assim: se hoje ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Ei! Gustavo. Aleluia. Pastor Cláudio, receba ele. Ele vai descer. Aleluia. Senhor, aqui estão aqueles que estão descendo
para o Senhor levantar. Ei, você está descendo aqui, mas o Senhor está levantando. Você desceu, mas quem te levanta é o Senhor. Você está descendo, mas quem te levanta é o Senhor. Ei, é o Senhor que está te levantando. Agora você desce sem mochila. Agora você desce. Ei, você levanta sem mochila. Você levanta sem a tua mochila. Deixa ela enrolar. Deixa essa mochila. Deixa. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Deus abençoe, vão na paz do Senhor. O Senhor é a tua força. Senhor é a tua força.